isso que a juíza deu liberdade para o jogador que estava sob contrato porque ele recebeu uma proposta boa. Acho que até que foi um ganho para os clubes. Pois é, agora, a questão é quando você não foi buscar, é quando você criou. E aí ele vai embora. Porque só com 16 anos você pode fazer um contrato profissional com o atleta de 3 anos. Isso. E aí aos 15... Ele assinou com o... aos 15 ele pode basta ele se desfiliar da federação e ele pode trocar. Basta que seja menor. Clube, exatamente. Basta que seja menor e você tem uma transferência do pai, por exemplo. Pois é. Vai embora na mesma hora. Mais algumas perguntas aqui para a gente ir para o intervalo. Ainda falta falar do Fluminense, do São Paulo. Não, Fluminense eu não vou falar, não. Já falei do Flamengo, do Fluminense eu não vou falar, não. Do Vasco? Do Vasco eu falo. Preto e branco. Samuel Fuentes, de Juiz de Fora. Essa aqui é legal. Um dos jogos da final do Carioca tinha que ser no Engenhão? Eu pensei nisso. Deveria sim, mas ocorre que desde o início está estabelecido que os clássicos seriam no Maracanã. Todos, né? Todos. Do campeonato inteiro. Do campeonato inteiro. O Botafogo não jogou nenhum clássico no Engenhão e nem em São Januário. Nem em São Januário. Futuramente você vai brigar para isso? Não, nós vamos jogar o brasileiro no nosso final de Carioca, por exemplo. Você vai brigar para ter mando de... O mando de campo é lei, cara. Porque dentro do teu projeto seria uma coisa interessante. Mas são as questões que eu digo que quem tem que estar preocupado com isso são os clubes. Essa questão da lei, o interessado menos ou mais são os clubes. Claro. Nós aqui temos que batalhar e um fala uma coisa, o outro fala outra completamente diferente. Enfim... Agora, o projeto que foi encaminhado foi do agrado Eu espero que sim, porque às vezes essas coisas vão sem que a gente tome conhecimento, são sempre os mesmos que chegam, mandam, fazem e acontece. Eu espero que sim, mas eu concordo com o Marco, eu tenho para mim, e aí as experiências dos outros centros profissionais, o negócio do passe não existe. Pois é. Não existe. Você não pode tirar dinheiro da transação para botar em algum lugar. Quer dizer, o clube tem que encontrar a forma de trabalhar. Jogador profissional já se encontrou a forma de trabalhar. Nós temos que nos preocupar com a base, ou não. Porque o profissional perdeu ou ganhar, passou a fazer parte do jogo. Claro. Perdeu ou ganhar, sim. É risco, é um negócio. Perdi. Claro. Não renovei contrato. Isso aí. É um jogo não, é um negócio. Com prazo determinado. Com regra, com tudo. A base não tem regra nenhuma. Porque você está com um garoto assinado, tem ali um contratozinho que é R$600, R$400, o que o clube pode pagar, não importa. Mas você tem ali, está assinado na federação, e o cara vem e te tira. Não tem nem conversa. Não quer nem conversa. Eu já peguei um jogador, estava numa excursão na Itália para um clube fora do Rio de Janeiro, o garoto foi para a seleção, não se apresentou. Cadê o guri? Ninguém sabe, estava excursionando com outro time na Itália. A legislação não reconhece nada assinado por gente até 16 anos. Talvez seja aquela conversa de quando a gente era moleque, o cara ser federado. É isso. Quando você federa um atleta, seja qual modalidade for, ele ser federado, ele precisa ter um clube. Então, o Bebeto, garotão, 12 anos, levanta bem, é federado pelo Botafogo na Federação de Vôlei. Para ele sair do Botafogo e ir para outro lugar, ele tem que cumprir um estágio ali de 1 ano. Se o Botafogo não libera, se o Botafogo não ganha algum, ele não pode jogar. Ficava 1 ano sem jogar, não ficava? Basquete, vôlei, o futebol era pior ainda, né? Porque você assinava mirim e não saía mais. Mas aí tinha o passe. O passe era preso e acabou. Era um exagero. Não, né? Perfeito. Agora, precisa regrar eu acho que a base é que precisa encontrar alguma coisa. E as questões trabalhistas ou da lei, isso são coisas assim absurdas. Você tem coisas do arco da velha e o clube fica... o jogador entra na justiça comum contra o clube. O clube não pode fazer a mesma coisa. Porque se você entra na justiça comum, você... Perde a FIFA... Direitos esportivos. Então, quer dizer, você
tudo bem que o empregado é importante da gente proteger, e no caso do futebol e no caso do esporte profissional mais ainda, pelo tempo de duração da carreira dos caras. Isso nós temos que respeitar, eu respeito 100%. Mas da mesma maneira você precisa viabilizar que o empregador tenha a possibilidade de empregar. E desse jeito a gente é marretado o tempo todo. As coisas que a gente comenta, Federação do Rio de Janeiro cobra 10% do bruto de cada jogo de futebol que acontece no Campeonato Carioca. Mas não são todas que cobram? 10%, Kleber? Em quem você... 10% do bruto, Kleber. Você pega uma renda de 1 milhão, 100 mil, leva você apoiou o presidente da federação? Na hora de votar? Apoiei. Apoiei. Ele tem todo o meu apoio. Tem todo o meu apoio. Tem o meu maior apoio. O Nicolau Russo de São Paulo, mas não são... Nicolau Russo? Não é o que jogou voleibol, não, né? Não sei, ó. O senhor de São Paulo. Não, porque pode ser o irmão do Paulo Russo, o Nicolau. Ah, é? Ah, pode ser. Mas antes da pergunta do senhor Nicolau, que pode ser irmão do Paulo Russo, não são os clubes que elegem que... São os clubes ficam reclamando... Eu sei que são os clubes, sério. São os clubes. São os clubes. E aí a culpa também fica um pouco... Porque a CBF, também, o colégio eleitoral... Você só muda no esporte no Brasil quando... No esporte, não é verdade de futebol, não. Quando os interessados se interessam em mudar. No esporte, bem. Não tem nada a ver futebol. Quando a gente faz as críticas e não tal... É só o futebol, porque o futebol ainda é o esporte no Brasil mais democrático. Porque os outros... democracia já foi embora há muito tempo. O único esporte no Brasil que é profissional em todos os estados da nação, qual é? Futebol. Então você, no bem ou no mal, com todos os erros do futebol que possam acontecer fora do campo, você ainda vive do futebol em todo o Brasil. Bem, mal, mais ou menos, não quero entrar no mérito. Os outros esportes não. Você tem um país como o Brasil, no voleibol você tem, sei lá, 12, 14 equipes. Num país como o Brasil você tem 14. Imagine o futebol brasileiro, a gente discutindo aqui 14 times. Não dá.